Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o nosso culto das quintas-feiras. É o nosso estudo do Sermão do Monte. Mas, amados, eu quero iniciar neste momento, não é? Fazendo uma homenagem póstuma, não é? Quero dizer aos amados que perdemos já alguns dias atrás o nosso querido e saudoso pastor Jaime de Queiroz. Eusias, bem-vindo, queridos, a paz do Senhor. Faleceu ele 6 dias depois, sua esposa também. Jaime de Queiroz e sua esposa Evanilda de Queiroz foram recolhidos pelo Senhor recentemente. Lembro-me que fui convidado por este querido irmão, estive eu e a irmã Márcia. Um instantinho, meus irmãos, deixa eu fazer aqui um serviço, que senão nós vamos ter problema. Pronto. Só um pequeno detalhe que incomoda muito. Ziza Fernandes, a paz do Senhor. Zanza, seja bem-vinda. Então, fomos convidados, eu e a irmã Márcia. Era um trabalho muito bonito. Eu e a irmã Márcia passamos com eles 3 dias lá, já tem alguns anos, não é? Então, a igreja lá, a igreja em Ceilândia Sul, ela foi fundada pelo pastor Daniel de Queiroz, que é o pai do pastor Jaime, né, falecido, não é isso? E que tinha sido jubilado, né? Hoje quem está pastoreando é o pastor Rogério. Pastor Wesley, bem-vindo, a paz do Senhor. Leia Matos, bem-vinda, a paz do Senhor. Todos são bem-vindos. Então eu quero fazer uma homenagem póstuma a esses queridos, não é? E quero que vocês orem pela família, uma família muito querida, conhece a irmã Márcia, mas há muitos e muitos anos, não é? A irmã Márcia esteve lá, o pastor Daniel sempre fazia muita questão da presença da irmã Márcia, e o pastor Jaime, já na hora de passar o ministério, nos levou, foi um culto muito bonito, eu estive lá, foi uma bênção. E agora eu quero, em homenagem póstuma ao pastor Jaime e sua esposa, quero deixar este louvor da irmã Márcia e peço aos irmãos que orem por essa família, né? Porque é uma família que está, nesse momento, né? Perdeu o pai 6 dias depois, então foi a vez, não é? Da esposa. Que Deus console essa família. E os dias são dias maus, estamos perdendo muitas pessoas, na verdade, meus irmãos. Vamos orar, né? Quando chamado eu vou para deixar o peso enorme desta minha cruz, ver então no espaço a cintilar a majestade eterna de Jesus. Já dor de frio posso discernir por entre a bruma da minha aflição, com ver a graça, a glória do porvir, na placidez sublime da amplidão. Vai aqui a nossa homenagem póstuma a essa família querida, não é, que chora a perda do pai. 6 dias depois, a mãe também foi recolhida. Amém? Vamos estar orando por essa família. Feliz verei Tenho a contato pátria com o pastor Rogério, não tenho contato com o pastor Rogério, mas tenho contato com a sua irmã, que é a nossa irmã Rosângela Almeida, o seu esposo, o irmão, queridos, família muito querida, não é, queridos? Então, aqui fica a nossa homenagem póstuma a essa família. Hoje o pastor tem aberto os cultos sempre com homenagens póstumas, porque são muitos queridos nossos também que estão partindo, não é? Então nós que ainda estamos aqui, vamos ficar com a responsabilidade, não é, de levar essa palavra, né? Porque muitos estão partindo para a perdição, não é? Mas muitos estão sendo recolhidos pelo Senhor, amém? Louvado é o Senhor. Então fica aqui a nossa homenagem póstuma, e na oração nós estaremos orando também por eles, não é? Porque é uma família querida e que está precisando, não é, do consolo de Deus. Amém, queridos? Louvado é o Senhor, não é?
Então, nós vamos estar orando, não esquecendo dos nossos pedidos de oração. Nós temos aqui a nossa irmã Ivone Pontara, que outro dia esteve dando uma palavra a todos nós, não foi? Muito alegre. A Noemi, prima da irmã Márcia, né? O Edmir, esposo da nossa irmã Lúcia Estela, a irmã Vera, do pastor Jurandir, né? Graças a Deus nos falou que aquela suspeita, né, que a Gláucia tinha de Covid desapareceu. Ela já arranjou até um emprego e está trabalhando. O Walter está precisando ainda do nosso clamor, da nossa oração. Também temos aqui o pedido da nossa irmã Michele, a minha neta, que pediu que orássemos pela Acácia. A Cássia está sempre aparecendo nos nossos programas, então estamos orando pela Cássia também. Reinaldo e família, que é o meu neto, vamos estar orando por eles também. Amém, queridos? Temos aqui o pedido também da Cátia Araújo, né, que pede que oremos por ela, pela sua família. Rita de Castro, que é membro da nossa igreja. Nós não podemos esquecer de estar orando também pela nossa irmã Francisca, que é a mãe do nosso querido evangelista Washington, da nossa igreja em Mogi Guaçu. Há muitos pedidos, outros pedidos foram feitos, que não estão na memória agora, mas eles vão ser apresentados agora nesta oração. Amém, irmãos? E depois nós já estaremos iniciando o nosso culto, tá? A Sandra está aí, Ruth Soares, bem-vindo. Ô, Cássia, acabei de falar teu nome. Tá aí, Valéria, Ruth Carvalho, Rosália, sejam bem-vindos. Ruth Soares, seja bem-vindo, querida. Deus abençoe você, a Isabela, também o Wilson. Que Deus abençoe. Estamos juntos neste culto. Creio que Deus... Vaneusa, bem-vindo. Joabe, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Amém, queridos? Então nós vamos fazer uma oração e eu quero avisar aos amados que o STF decidiu que as igrejas serão mantidas como antes. Estamos em São Paulo com a fase emergencial, os templos estarão fechados, né? O governador ainda vai dar uma palavra essa semana, vamos ver se ele vai ainda dar alguma abertura, mas de qualquer maneira até segunda-feira não há nenhuma possibilidade dos templos abrir. Nós vamos estar orando, fazendo o nosso trabalho como estamos fazendo, não é, queridos? Porque, olhe bem, os templos estão fechados, mas a igreja está livre. Nós estamos agora cultuando juntos ao Senhor. Sandra Maria da Costa, a paz do Senhor, querida, bem-vinda. Maria Prado, bem-vinda, Deus abençoe, prazer tê-los conosco. Então vamos fazendo os nossos cultos. Todas as manhãs vocês têm uma mensagem matutina que o pastor Gênesis está sempre deixando para o enlevo espiritual de vocês. Então a igreja vai continuar funcionando, não é? Como podemos. E nós não sabemos se Deus não está nos treinando para o amanhã. O Tamiro Macedo, bem-vindo, querido, a paz do Senhor, Deus abençoe. Então estamos assim fazendo a obra como podemos, né? Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, a igreja primitiva estava um pouco acomodada em Jerusalém, mas veio uma perseguição e eles cumpriram o ID de Jesus e foram por todo mundo, né? Hoje nós não estamos indo por todo mundo, mas essa mensagem está alcançando muitas vidas em muitos estados e até atravessando fronteiras. Cícero César de Oliveira, a paz do Senhor, querido, Deus abençoe. Ainda, Cícero, vamos ter que esperar mais um pouquinho, não vamos conseguir abrir como desejávamos, né? Mas tá bom, Deus proverá e estamos juntos aqui, cultuando a Deus, louvando ao Senhor, como agora vamos cantar 2 louvores, depois vamos ministrar a palavra, a irmã Márcia depois vai fechar com o louvor, e assim vamos cultuar a Deus, vamos adorar o Senhor, amém? Bom é estar na presença do Senhor, amém, querido? Então vamos estar orando por esses nomes, orando pela igreja. Vera Lúcia Ribeiro, a paz do Senhor. Daildo Santos, a paz do Senhor, querido, bem-vindo, Deus abençoe. Michele Copre, a Cássia chegou primeiro, hein? Pelo menos anotou aí primeiro. Deus abençoe, amém? Vamos orar para depois estarmos então aproveitando bem o nosso tempo com a palavra de Deus, que Deus tem uma palavra para o teu coração, mas você vai começar a recebê-la através dos louvores, fique muito atento. Lica Façanha, paz do Senhor, bem-vinda, querida, louvado Deus Senhor, amém? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pelo dia, Senhor, também te agradecemos por tudo que está acontecendo, Pai, a tua igreja, como as autoridades têm decidido por causa dessa pandemia, nós, Senhor,
não importa, nem vamos nos justificar, nem justificá-los, mas, Senhor, vamos cumprir o que a Tua palavra determina, que as autoridades, toda autoridade vem do Senhor. Então, Pai, aqui estamos para cumprir essas exigências, Senhor. Então, abençoa os nossos dirigentes, abençoe os poderes constituídos, para que eles entendam que há um Deus no céu que está sobre tudo e sobre todos. Pai, assim estamos nós como Tua igreja, obedecendo, mas estaremos Te adorando agora neste culto, e nos lares também as famílias devem estar Te buscando, como era na igreja primitiva, que era chamada igreja em Tua casa. Eles não tinham liberdade para cultuar publicamente, mas eles cultuavam em casa, e a igreja se expandiu, cresceu, porque a obra de Deus, ela não depende de espaço, ela depende do Senhor. Somos dependentes do Senhor, e operando o Senhor, quem impedirá? Então, Pai, que as Tuas mãos estejam sobre a Tua igreja também, orientando, dirigindo os Teus pastores. Dá-nos agora a palavra, daqui a pouco Teu servo vai estar ministrando. Prepara os Teus filhos para recebê-la também, Senhor, e que sejam as Tuas mãos poderosas sobre todos nós, Pai. Os louvores que vamos cantar, ó Senhor, oramos, ó Deus, para que as Tuas mãos sobre esta nação e sobre este planeta trave, ó Senhor, esse vírus letal que tem tirado tantas vidas de tantas pessoas queridas, ó Pai, e de tantas pessoas que, ó Deus, suas famílias agora estão desprotegidas porque os seus aqueles que davam condições do ganha-pão da família, foram levados e agora estão em grande aperto, mas Tu és poderoso para tocar nos corações e fazer com que doações sejam feitas para ajudar essas famílias, Pai. Assim nós estamos todos entregando nas Tuas mãos. Recebe este culto que Te oferecemos, e os nomes que foram listados, que nós falamos, cada um nós Te apresentamos, ó Pai. Estende as Tuas mãos. Aqueles que estão enfermos, que as Tuas mãos e o Teu Santo Espírito operando possa dar-lhes a saúde, Pai. E que sejam as Tuas mãos com as famílias necessitadas, porque o Senhor é poderoso para prover. Ele é o nosso provedor. Ajuda que corações sejam tocados e essas famílias sejam assistidas, Pai. Nós assim oramos, entregando nas Tuas mãos. Também dá-nos a palavra, Pai. E aos Teus servos que vão louvar, como a Tua serva Márcia estará fechando, que todos sejam usados nas Tuas mãos para a Tua glória e Teu louvor. Abençoe a família do saudoso pastor Jaime de Queiroz, sua esposa também, suas filhas. Ó Deus, sejam consolados pelo Senhor nesse momento de dor e de separação, Pai. Ainda que saibamos que isso tudo não passa de um até breve, porque daqui a pouco, Pai, estaremos todos juntos e aí sim será eternamente. Assim oramos e assim Te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos abrir o nosso cantor cristão no número 395, Fernando Cordeiro. A paz do Senhor, Deus abençoe. Isabel Santos da Silva, a paz do Senhor, bem-vinda. Vamos cantar o hino 395 do cantor cristão. Amém, queridos? Vamos neste louvor. Como disse, já começamos a receber a palavra do Senhor. Amém? Selma Cordeira, Pai do Senhor, pastor Leonardo Gomes Machado. Amém? Seja bem-vindo, querido. Então vamos louvar 395 do cantor cristão. Amém? Cristo satisfaz.
Amém, amados? Então, nós ainda vamos apresentar ao Senhor mais um louvor. Amém? Eu estou puxando aqui mais um louvor para nós adorarmos o nosso Pai. Agora nós vamos cantar o hino 578 do cantor. Amém? Sonda-me, ó Deus. Estamos nos preparando para receber a palavra. Está aí Tiana Casarini Pedroso. Tiana Casarini Pedroso. A paz do Senhor, bem-vinda. Pastor Expedito dos Ramos Nery, bem-vindo, querido. Vamos louvar 578 do cantor cristão. Amém? Sonda-me, ó Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 578 do cantor. Aleluia para Jesus, amados. Glória a Deus.
Sonda-me, ó Deus, deixa Deus te sondar, não é? Aleluia, para Jesus. José Carlos, bem-vindo, querido. Então, amados, nós já vamos estar entrando no louvor. Nós estamos estudando o capítulo 6, não é? Capítulo 6 do livro de Mateus, né? 6 do livro de Mateus, e vamos continuar com esse estudo, amém, queridos? Estou aqui vendo aqui o nosso fundo para a gente, então, já começar a falar com o Senhor, amém? Estudar a sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, né? Abre a sua Bíblia aí no capítulo 6, nós vamos começar no versículo de número 21 do nosso capítulo 6, que é o estudo que nós vamos estar fazendo, amém, queridos? Então você abre aí e vamos começar já o nosso estudo, né? Nós estamos estudando, né? E como está aqui, o coração está no tesouro. O coração está no tesouro. Como é que diz o texto? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Aí, o que é que tem de mais valor para você, para nós, não é? O que prende, né? J. Ferreira, aqui o cantor, ora, prazer, querido, bem-vindo, Deus abençoe, amém? Então, amados, vamos falar sobre o que está tomando o primeiro lugar, o que é o nosso tesouro, não é? Aquilo que você considera de valor e durabilidade para a sua vida será objeto de sua busca, dedicação e entrega total. O que é que você valoriza mais na tua vida? Você quantos anos tem? Em que nível você está de sua vida? O que mais você tem dado valor? E eu agora te faço outra pergunta. O que ele tem te retribuído? Não é? Vamos aprender isso dentro da nossa meditação. Por isso, esteja certo que o tesouro no céu é o seu objetivo. E ajuntá-lo é atividade de sua vida. Amém? Isso é muito importante. O verso 22 e o verso 23. Márcia Cristina Cople, a paz do Senhor, Deus abençoe. Elias dos Santos, a paz do Senhor, bem-vindos, queridos, são bem-vindos. Vamos lá. Você é capaz de ver a diferença dos dois tesouros, da terra e do céu? Vamos analisar isso aí dentro do texto que estamos estudando. Agora Jesus fala da nossa visão, a capacidade de discernir o que é de valor eterno e o que é de valor destrutível e temporal. Sua visão determinará a direção e qualidade de toda a sua vida. Onde você está mirando os olhos? O que te atrai? O que você tem tomado conta da sua vida e da sua preferência? Miriam Bastos, bem-vinda. Rosângela Almeida. Comecei bastante com Lisboa, já fiz uma homenagem póstuma aos nossos saudosos, né? Que já partiram, louvado é o Senhor. Depois você assiste, não sei se você estava assistindo, amém? Depois passa para a família deles, nós não conseguimos contato, mas recebe o meu abraço, minha irmã. Sei que a dor é forte para a família toda, vocês perderam logo duas pessoas importantíssimas, não é? Mas Jesus é o consolo de todos nós. Deus abençoe toda a família nossa aí, em Ceilândia Sul, não é? Onde vocês estão morando, mas você agora, eu soube que você está lá no sítio, né? Deus abençoe, querido, um abraço em vocês. Sabe que vocês moram no nosso coração, não é? Nos conhecemos e Deus nos uniu, você e seu esposo, Lisboa. Olha como é bom, conversamos com ele mesmo através de mensagens, mas foi muito gratificante. Vamos lá. Quem tem visão dará ao seu corpo e boa direção. Então, deixa eu voltar aqui. No verso 22, a comparação aqui é entre uma pessoa cega e uma pessoa que tem visão. A pessoa que é cega não enxerga as coisas materiais, né? Quem tem visão dará ao seu corpo boa direção. A boa visão conduzirá a sua vida no bom caminho. Você não tropeçará, a caminhada será mais rápida, segura e com objetivos.
não é? Agora o texto fala, olhos maus, é o verso 23. A pessoa que não consegue perceber a diferença dos dois tesouros, porque a visão não é boa, terá uma vida mal direcionada e não alcançará o verdadeiro tesouro, né? Aí eu vou me lembrar da vida de Jó, não é? Eu gosto muito de fazer comparações, né? Porque Satanás tinha dito para Deus que Jó o servia, porque Deus tinha dado todos os bens para ele. Ele era o homem mais rico que tinha naquela região. Então Deus permitiu que ele fosse e tirasse tudo, e ele tirou tudo. Jó, de um dia para o outro, ele era o homem mais rico da região e passou a ser o homem mais pobre. Não tinha mais nada, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família querida. Imagine, nós estamos aqui lamentando, fizemos uma mensagem, uma solenidade há pouco, póstuma, né, pela partida do pastor Gêmeo e sua esposa, né? Ele perdeu num dia, olha só, 10 filhos, eram 10 caixões lá na casa dele. Ele sepultou 10 filhos num dia, e não foi só os filhos, ele ficou sem nada. E Satanás disse que ele não suportaria e blasfemaria do Senhor. Mas o que é que ele fez? Ele deixou o Satanás bem envergonhado, porque é mentiroso e vencido. Não tenha medo do diabo. Você precisa de saber que você tem um Deus do seu lado, como eu tenho, como nós temos, e você não tem que temer. Ele é mentiroso, não é? Ele é enganador. Ele faz com que as pessoas não tenham uma visão de Deus e se prendam às coisas materiais. Quantos e quantos, como fez o Esaú, que por causa de um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Que coisa terrível! Há muitas pessoas trocando o Senhor por nada, por momentos, só um momentozinho de prazer, mas há uma eternidade te esperando e que você vai sofrer por causa da mal escolha, não é? Mas deixa eu encerrar o caso de Jó, não é? Satanás certamente esperava que ele blasfemasse. Ele raspa a cabeça, não é? E faz uma coisa, adora. Então Satanás deve ter doído, né, nele, como deve ter doído, mas vai doer sempre, porque onde tiver um filho de Deus que ama o Senhor, não são os bens materiais, nem a saúde do corpo, porque depois ele vai atacar a saúde do corpo de Jó também, dizendo, pele por pele, o homem dará tudo pela sua pele, e de novo ele foi envergonhado, e continuará sendo envergonhado, e ele disse, nu saí da minha mãe, do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde estava o tesouro de Jó? Junto com o Senhor. Nunca deteriorou, nunca desvalorizou. Nem o ladrão toca, nem a ferrugem destrói. Não, por quê? Está guardado no cofre de Deus. Quem poderá chegar e tirá-lo? Daí a necessidade de nossas riquezas estar lá com o Senhor, né? Louvar Deus seja o nome do Senhor. Vamos aprender isso? Você precisa olhar com os olhos de Deus para ver o verdadeiro valor da vida, né? Vamos para o verso aqui, 24, a questão das riquezas, né? A palavra mamon que se encontra no presente versículo, em algumas versões é aramaica e quer dizer riquezas, não é o nome de um Deus, mas neste versículo está personificada como um Deus, não é? Vamos ouvir agora uma palavra de John Wesley. John Wesley disse acerca das riquezas: qual é a maneira pela qual a religião do coração, apesar de florescer, pode continuar a avançar? Como pode? Não é? Se os crentes se tornarem diligentes e prósperos, aumentam também na mesma proporção em orgulho, ira, cobiça da carne e a vaidade da vida. Não é? Começa a ter que cuidar dos seus bens, das suas coisas. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Aurora Duarte, a paz do Senhor, querida, bem-vinda, Deus abençoe, prazer, obra da restauração, aleluia, oh glória a Deus, bem-vindos, são todos bem-vindos, recebo um abraço do pastor Gênesis e da irmã Márcia também, amém, queridos? Então vamos lá,
Porque às vezes as pessoas começam, porque tem mais bem, mais recursos, já começa, né? Vem a chamada ostentação. O meu carro. Eu me lembro uma época que comprei um carro caro, mas eu estava acostumado com aqueles carros mais populares, menos caros. E fui no mecânico, né? Tinha lá uma coisinha no carro, na hora que ele terminou de fazer, ele apresentou a conta. Quando ele apresentou a conta, eu falei, mas não está caro isso, meu amigo. Quem tem um carro desse não tem problema de dinheiro, né? E a coisa é séria, a ostentação vem, a gente cresce os olhos, né? De Souza, bem-vinda, Pai do Senhor. Joabe, já falamos, né, Joabe? Bem-vindo, Deus abençoe. Então precisamos tomar muito cuidado e nos manter, né, naquele patamar bem suportável. Deixa a ostentação para lá, vamos buscar o Senhor, vamos começar, se Deus nos der bens, vamos usá-los para fazer a obra do Senhor, para socorrer os necessitados, né? Então tá aí. Então, como diz, né? Cobiça da carne, da vaidade e da vida. Não há meio de evitar a decadência da pura religião. Não se pode proibir o povo de ser diligente, frugal, prudente, moderado. Deve-se exortá-lo a ganhar o mais possível, poupar o mais possível, dar o mais possível. E isso, em verdade, isso, em verdade, é a maneira de enriquecer. Um dia convidamos um pastor para fazer uma palestra com a mocidade. Ele disse que dinheiro que o Senhor nos dá é para você primeiro, olha só, primeiro, dizimar, ofertar, dizimar, ofertar, né? E que mais que ele disse? Tinha mais uma coisa, dizimar, ofertar, não é? E sobrar. Ele disse mais uma, mas a minha memória agora não dá. Mas eu achei muito interessante. Você dizima, você oferta assim. Não, disputa, lembrei. Dizimar, ofertar, gastar e sobrar. Foi quatro. Quem é de São Miguel há de se lembrar, né? Foi um dos nossos pastores, né? Visitante, não do nosso ministério. Pastor Aldo, muito querido, amo muito esse varão de Deus. Então o pastor Aldo fez essa palestra para nós e disse, dinheiro vem na mão do crente para ele, primeiro dizimar, segundo ofertar, terceiro gastar e quarto sobrar, porque se você tem essa sequência, com certeza vai sobrar, porque aquele que dá, dá, boa medida, recalcada, transbordará no vosso regaço. Não é jamais deixar que o dinheiro te domine. O dinheiro, como disse um companheiro meu, o dinheiro, ele é um bom servo, mas é um mau senhor. Luísa Torre, da paz do Senhor, querida, bem-vinda. Deus abençoe, né? Se o crente ganhar o mais possível, então crescerão ainda mais na graça e entesourarão ainda mais nos céus. Por quê? Ele vai saber aplicar, né? O cristão está em busca do tesouro do céu com seus olhos firmes nele e por isso não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então o teu dinheiro tem que ser teu escravo e não teu senhor, não é? Louvado é o Senhor. Às vezes as pessoas ficam assim, deixa eu juntar. E há quem ajunte. Eu de vez em quando ouço aí pelos telejornais a notícia, né? Fulano deixou tantos milhões. E agora? Agora a família está brigando para dividir. Às vezes chegam a se matar. Né? Não que eu seja contra que você tenha seus recursos, mas tem que preparar e ensinar as pessoas. Não deixar que valores, coisas terrenas, não é? Sejam o seu Deus, né? Personifica em Deus, não é isso? José Reinaldo Silva Santos, a paz do Senhor, bem-vindo, querido. Louvado Deus Senhor. Está aí José Cecílio Vigiano, eu acho que é isso mesmo, né? Bem-vindo, Deus abençoe, viu? Há uma ilustração que diz se é possível um gato perseguir 2 ratos vivos. Não, desculpa. Há uma ilustração que diz ser impossível um gato perseguir 2 ratos vivos de uma vez. Tem que deixar um inteiramente e concentrar-se no outro, ou os dois escaparão. Isso aqui é uma ilustração, né? Jesus não permite duplicidade, é um ou outro. Por 3 destas palavras está a figura de escravo e dono de escravo. Pode-se trabalhar para 2 empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de 2 senhores. Ter um só dono é prestar serviço de tempo integral são da essência da escravidão.
Jesus não proíbe o cristão de ser rico, mas sim de entregar o seu coração à riqueza, pois seu coração já pertence a Deus. Amém? Sendo assim, o cristão está de tempo integral a serviço de Jesus Cristo, seu Senhor. O acúmulo de riquezas é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde o dinheiro escraviza suas vítimas e as leva a desprezarem a Deus. Quantas pessoas, né? Eu agora tenho que cuidar, que eu fiz um investimento. Louvado Deus Senhor. Está aí Eliane Gomes Ferreira Dreck, né? Dreck. Bem-vinda, querida. Deus abençoe. Se saiu errado, me perdoa. Mas é muito bem-vindo. Pastor, gente, tem a alegria de tê-la conosco. Agora vamos para o verso 25 ao 34. Vai falar da questão da ansiedade, né? Ansiedade. Ora, a ansiedade é pecado, irmãos. Né? A palavra diz com clareza: não andeis ansiosos por coisa alguma. Está lá em Filipenses 4:6. E não andeis ansiosos pela vossa vida. Portanto, andar ansioso é quebrar um mandamento de Deus. A ansiedade demonstra falta de confiança. Porque se você confia, você não está ansioso, você espera. Nós estamos aí agora, estou correndo porque preciso dessa vacina. Descansa no Senhor, foi Ele que deu, ela vai chegar. Enquanto ela não chegar, Ele vai te guardar. Mas pastor, como muitos crentes, o Senhor mesmo acabou de fazer uma homenagem póstuma aí, alguém que foi. Amém, querido, irão aqueles que o Senhor chamar. Amém. Né? Aí eu vou repetir o que eu tenho falado em outras reuniões, em outras lives, não é? Alguém me perguntou, pastor, por que Deus permitiu que Tiago fosse morto e não permitiu que Pedro fosse morto? Eu vou dizer a resposta que eu dei, é que eu vou dar agora para você. Né? Qual é a resposta? Tiago já tinha cumprido a sua missão, completou a sua missão, e Pedro ainda não tinha. Por que o pastor Gênesis está aqui? Operei, né? Fui desenganado 2 vezes, mandaram eu vir para casa para morrer em casa, eu vim para casa, no outro dia Deus interviu, eu estou aqui. Já se passaram aí muitos anos e eu não estou nem preocupado com isso. Pastor Elci Santana, paz do Senhor, querido, bem-vindo. Samuel Rocha, paz do Senhor, bem-vindo. Pastor, que alegria tê-lo conosco, um grande abraço. Então, você não tem que estar ansioso por nada, a preocupação, porque vamos tomar os cuidados, né? As precauções que estão nos sendo orientadas, né? Os nossos templos vão estar fechados, mas nós estamos aqui cultuando, você está aí cultuando. Eu já disse a vocês, não deixe de pregar o evangelho, pega o seu telefone, liga para alguém, ora com alguém, faz aquela reunião. Eu fiz um aconselhamento a um casal que vai casar, fiz um aconselhamento ontem. Como é que eu fiz? Eu não fui lá, nem eles vieram aqui, mas fizemos uma chamada de vídeo, e de lá o casal e o pastor daqui fez todo o aconselhamento. Vocês podem fazer reuniões com família assim, família, eu vou fazer uma chamada de vídeo, aceita aí, sente aí, canta hino, prega. Então a igreja não vai parar. A igreja vai continuar crescendo. Agora você pode até, quem não sabe, mandar um telefone para alguém. Olha, o pastor Gênesis está fazendo uma live agora, dá o meu endereço, né? Gênesis Márcia, lá o Gênesis, dá no Facebook, passa para eles. Não é verdade? Então a palavra vai estar chegando nos lares. Meus irmãos, como é que a igreja primitiva evangelizou o mundo? Ela não tinha televisão, não tinha como fazer live. Eles iam, de porta em porta. Também não tinha pandemia lá naquele tempo, né? Mas hoje, por causa da pandemia, ele nos deu a live que eu estou falando para vocês, não é verdade? O culto está acontecendo, a mensagem está sendo dada, a instrução está sendo dada para vocês. Né? Então vamos continuar, né? Portanto, andar ansioso é quebrar um mandamento de Deus. A ansiedade demonstra falta de confiança. Assim como alguém disse, a ansiedade é um carro inútil, carregado de desconfiança de Deus. Porque se você confia em Deus, né? Você tem um Deus que tem todo o poder e tem o controle de todas as coisas. A coisa é muito séria, irmãos. Nada sucede sem a permissão. Aí você vai dizer, mas pastor, então tudo isso é com permissão de Deus? Com certeza. Né? Nós estamos colhendo, eu estou generalizando o que plantamos. Os homens têm se afastado de Deus. Os homens não consideram Deus como Senhor. Eles acham que Deus é uma religião. Alguns creem, outros não creem. Mas Deus está mostrando que Ele é Senhor, não é? De tudo e de todos.
não é? Quem dera que toda a humanidade agora parasse e reconhecesse, como está lá no 33:12 do Salmo. O que está escrito lá? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Se houvesse esse reconhecimento, nós não teríamos pandemia, nós teríamos um mundo que se chamaria um paraíso, porque todos levantariam e adorariam o Senhor, e todos esses males que estão sucedendo, porque nós os convidamos, no dia que Jesus foi julgado, o que aconteceu? Falou, queremos Barrabás. Que era Barrabás? Um assassino, um malfeitor, né? E que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica ele. Nós queremos o Barrabás. É como se diria, queremos o assaltante, o matador, o estuprador, né? Para ficar aqui, não queremos Jesus. E quantos não estão fazendo isso por aí hoje mesmo? Então, sofremos as consequências das más escolhas que temos feito. Eles dizem, mas eu não, pastor, mas nós todos somos atingidos, né? Como está lá em Eclesiastes 9, versículo 2, né? O que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Mas nós estamos aqui com o Senhor, né? Para nos ajudar, amém? A ambição secular causa muita ansiedade, né? Olha aí, mas o cristão é diferente, pois seu tesouro está no céu. Sua visão está no investimento eterno. A minha preocupação é o reino, a minha preocupação é a palavra, a minha preocupação são as almas. Nós temos que ter essa visão. Obviamente que precisamos trabalhar. Hoje eu sou aposentado, mas trabalhei 35 anos e tive a minha aposentadoria. Também faço alguma coisa a mais algum valor, porque eu tenho que, além da minha manutenção, ajudar. Então eu preciso de me preparar para isso. E é bom que você tenha esta visão também, né? O cristão não serve a dois senhores, não é escravo do desejo de ficar rico. Sua missão é outra. Assim sendo, este tipo de ansiedade é completamente inútil. Amém? Vamos capitular. Por causa do valor da vida, né? Não é a vida mais do que o alimento, disse o Senhor. Porventura não valeis vós mais do que muitas aves? A vida humana não depende apenas de alimento, diversos materiais, pois a vida é eterna e está acima de todas essas coisas. Está lá em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Há um vazio no homem que precisa ser preenchido pelo Senhor. Não há como você se completar sem Cristo entrar na sua vida. Você foi feito para Deus. Quando Deus colocou Adão ali, Adão precisava de ouvir a voz do Senhor, e o Senhor vinha na viração do dia, e ele ouvia e conversava. Mas quando ele pecou, ele foi expulso, não é? Desde então, o homem agora precisa de buscar Deus, naquela ocasião, através do sacrifício. Agora, em nome de Jesus. Amém? Ponto 2. Por não promover resultados. Por mais ansioso que alguém esteja, não poderá aumentar 45 centímetros em sua estatura. A ansiedade não produz resultados na vida de ninguém. Pode até piorar a situação, como está lá no Salmo 46:10, não é? 46:10 está lá, né? O Senhor, aquietai-vos, olha só, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Agora vamos dizer juntos, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, aleluia, é o nosso refúgio. Daí a necessidade de que Cristo esteja nas nossas vidas. Graças a Deus, na minha Ele está, e nas vossas também Ele está, porque estando, Ele preenche, Ele nos capacita para passar as provações, às vezes até algumas enfermidades, não é? Ele está conosco para segurar a nossa mão na hora da luta, né? Como está lá no 46, não é? Do Salmo, não é? O Senhor meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da nossa angústia, nós temos em quem nos socorrer. Miriam Santos, bem-vinda, louvado o Senhor, glória a Deus por isso. Vamos ao terceiro ponto. Considerai como crescem os lírios.
Em uma lenda antiga, conta-se que, aqui é uma lenda, né? Sempre para poder a gente estar compreendendo, né? Em uma lenda antiga, conta-se que o trigo censurou o lírio, dizendo: não se ganha pão cotidiano somente conservando-se lindo e atraente. Mas o lírio apenas sorriu e aguardava a chegada de Jesus. Então ouviu-no dizer dos seus discípulos: filhos, a vida é mais que o pão. Considerai com que beleza crescem os lírios do campo. Nem Salomão vestiu-se como qualquer deles. É claro que isso daqui é uma lenda, né? Mas veja bem vocês, é isso aí mesmo, né? Então, precisamos estar na nossa situação cristã, mas você é crente, e aí você ficou doente, você está desempregado, aí depois de você cantando e alegre, né? Mas como é que pode? Você está aí passando necessidade, falando: não estou passando necessidade não, o meu Deus provedor manda para mim. Ele manda. Quando ele mandou Elias se esconder lá no vale, né? Lá no ribeirinho, o que ele fez? Mandou levar comida para ele lá. Alguém disse, né? Eu não sei, eu não gosto de repetir coisas que a Bíblia não fala, mas eu fico pensando: meu Deus, que criatividade desse colega. Ele disse que os corvos iam lá na mesa de Acabe, né? E chegava lá, pegava tudo de bom e levava para Elias. Meu irmão, eu não repete isso aí não, isso é interessante, né? Por que não faltou alimento, né? Porque, claro, do rei lá tinha os alimentos, diz que o corvo ia lá, pegava, levava. Não sei, eu não estou dizendo, não está escrito isso, eu não vou falar. Mas a verdade é que o nosso Deus é o nosso provedor. Agora, uma coisa eu vou dizer, que este homem aqui já passou a ocasião de precisar do socorro de Deus, e ele mandar alguém no banco pegar o valor e levar para mim lá em casa. Não vou repetir, que vocês já ouviram eu contar, porque esse é o nosso Deus. É o nosso provedor, é o Jeová Jireh, é o que disse Abraão para Isaac, né? Deus para si proverá cordeiro, e Deus proveu mesmo, amém? As fazendas mais bonitas e melhor fabricadas, fazenda tecido, né? Se mostram imperfeitas e muito grosseiras quando vistas pelos microscópios, enquanto o microscópio revela nas flores ainda mais beleza e a mais maravilhosa perfeição do seu tecido. Coisa interessante. Você já viu uma flor? É perfeita, é perfeita. Sabe por quê? Foi a mão do Criador quem fez. A ordem dele, criativa, né? Diziam os estudiosos, né? É o verbo bara, criar sem auxílio de nada. Esse é o Deus que nós servimos. Muito bem, vamos para o 4. Para demonstrar mundanismo, é o verso 32. Os gentios, pessoas que não confiam em Deus, é que vivem ansiosos, perdem o sono e o apetite, porque estão à busca de tesouro terreno. Com essa crise que estamos vivendo, quantos não dormem? Muitos porque perderam os empregados, a casa está fechando, desespero, não é? Mas, olha só, por não resolver mal o amanhã, por mais que alguém seja precavido, o amanhã trará situações a serem resolvidas, e ninguém poderá resolver todas as questões no mesmo dia. Tem que esperar, tem que confiar. O nosso Deus é poderoso para nos ajudar. Amém? Mas você tem que confiar, não é? Se você está desempregado, busca do Senhor. É Ele que diz: pedi e dar-se-vos-á. Amém? Continuando, é de grande sabedoria não sofrer. O que é sofrer? Ficar ansioso. Ai, meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Com os supostos problemas do dia de amanhã. Ainda mais quando os nossos olhos e motivações estão no reino de Deus e sua justiça. Não se preocupe. Uma vez eu me lembro de uma irmã que contou que ela estava com a família em casa e de repente terminou tudo, acabou tudo, né? O desemprego bateu na família e ela estava preocupada, não é, com o outro dia, mas orou e entregou nas mãos do Senhor. Chegou de manhã, uma pessoa bateu na porta e tinha feito uma compra para ela. Né? Chegou, trouxe a compra, falou: minha irmã, Deus tocou no meu coração, eu nem sei se devia fazer isso, mas Deus tocou muito forte, aqui está, eu vim trazer para a senhora. E ela glorificou a Deus. Né? É importante lembrar que este ensino não é contra o trabalho e esforços, portanto, não está ansioso, não tem nada a ver com a preguiça e a vida negligente, como Paulo adverte aos Tessalonicenses, capítulo 3:10.
se alguém não trabalha, não coma, mas sim com uma firme dependência e confiança no Pai Celeste, como está lá no Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar, dormir tarde, levantar cedo, comer pão de dores, pois enquanto os filhos de Deus estão descansando, Ele está providenciando o pão para eles. Ele faz isso, mas está lá no Salmo, no Salmo, no Isaías 64, 4, Nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Ele trabalha, e Ele que tem o controle de todas as coisas, jamais vai deixar, como disse Davi, fui moço, hoje sou velho, nunca vi a sua descendência desamparada, nem um justo a mendigar o pão. Glória a Deus, Com este capítulo, o rei encerra o Sermão do Monte. Nota-se, agora é o 7, como fez o apelo, convidando os ouvintes a escolherem entre o caminho estreito e o caminho largo, e decidirem se edificariam a vida sobre a rocha ou sobre a areia, acerca da censura e a repreensão. Vocês já julgou alguém? Agora é o julgamento. Você já julgou alguém ou já foi julgado? Qual foi a sua atitude? Para relacionar-se bem na família de Deus, é necessário saber como lidar com o julgamento, saber quais os critérios e em que medida usá-los. Devemos reconhecer que há pessoas com quem não devemos investir tempo, pois não dão valor ao Evangelho e ao Senhor Jesus. Como julgar os irmãos? Como lidar com os cães e os porcos citados? Como identificá-los? A palavra diz, no verso 1, não julgueis. Não é proibido julgar em todo sentido. Devemos reconhecer que um cão é um cão, que um porco é um porco, é o verso 6. Compare também 1 Coríntios 5, 1 a 5. Não devemos falar mal do próximo. Um só é o legislador e juiz, como está em Tiago 4, 11 e 12. Não devemos desprezar os nossos irmãos, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Está lá em Romanos 14, 10. Não é o amor, como alguns insistem categoricamente, que nos leva a censurar, condenar, e sim a falta de amor. Mas eu tenho que ter zelo, tenho que ter cuidado. Não, irmãos, temos que ser sábios. Corrigir, ajudar alguém que está errando com amor. A grande inclinação para censurar o próximo que não aceite toda a nossa bitola, aquela maneira que nós temos de julgar as pessoas diante daquilo que a gente acha, Maneira de se ver, medida e padrão, que é a nossa bitola. Somos como na fábula dos animais reunidos para escolher um rei. O leão insistia que merecia a honra de governar todos porque rugia mais. O canário alegava o seu direito de reger em vista de cantar melhor. A raposa devia ter a direção de todos os animais porque era mais sábia. O canguru acentuava as razões porque deviam escolher aquele que pulava a maior distância. A carnalidade, se resistirmos, arrasta-nos para a mesma insensatez. Estou usando aqui exatamente comparações para ver como devemos julgar, como devemos decidir, certo? Outro grave erro é o de ignorar as boas qualidades do próximo e julgá-lo pelos defeitos de sua vida. Às vezes qualquer defeitozinho numa vida, a gente já despreza, já não vale. Meus irmãos, a gente tem que ver nos nossos irmãos os seus valores, É tudo aquilo que eles têm, de bom, E ajudá-lo, se possível, a levá-lo a abandonar as coisas erradas da vida dele. Tá certo? Assim, é assim que devemos fazer. Nisso somos como um homem que viajou grande distância da aldeia, onde se criara no interior do país, para conhecer o mar. Chegou ao cais juntamente no tempo de baixo mar, e se assentou ao lado de um esgoto da cidade populosa. Contemplou a lama com mau cheiro, o lixo misturado com cadáver de gatos e outras coisas putrefazendo-se, e exclamou: "Ora, isto é o mar azul de cuja espuma nasceu Afrodite, a deusa da formosura, e cujas as vagas inspiram os poetas?"
o espírito de censura nos impele a meditar e falar sobre os defeitos em nossos semelhantes. O amor nos constrange a pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é puro, no que é de boa fama. Coisa tremenda, né? Permita aqui contar uma experiência que eu vivi aqui na igreja de São Miguel Paulista, né? Porque na igreja de São Miguel Paulista, deem permissão de eu fazer essa comparação agora que eu conheci, né? Os irmãos sempre que iam na Assembleia Geral no Rio de Janeiro, alguém que está me ouvindo deve se lembrar, aqui de São Paulo, iam em Bom Sucesso, onde nós tínhamos o nosso templo sede, é uma comunidade chamada lá em favela, né? Um lugar onde as coisas não são como, assim, chegar na cidade como Copacabana, como Leblon e coisa assim. Mas ele só conhecia ali, ele dizia, mas falam tão bem do Rio de Janeiro, né? Eu confesso, eu já fui lá, muitas vezes eu tenho ido nas assembleias, mas eu não gosto. Aí o que eu fiz, pastor Gênesis? Aluguei um ônibus, botei o povo de São Miguel e falei, olha, nós agora vamos dar um passeio. Levei eles para Copacabana. Aí desce aí, anda o povo, vira o mar, vira a cidade. Falei, mas pastor, que coisa linda. Eu falei, pois é, vocês só conheciam a parte do Rio. O Pão de Açúcar, levei eles para acontecer, os lugares pitorescos e bons, né? Levei para eles conhecer. Aí eles tiveram uma outra impressão. Eu conto isso aqui, ó. Ouvi alguém, não lembro quem nem conta, que dizia que o Rio de Janeiro é um lugar muito feio. Depois entendi o motivo, é que essas pessoas só iam ao Rio nas ocasiões da Assembleia Geral e que sempre era realizado em Bom Sucesso, que fica na favela Nova Holanda. De fato, essas pessoas tinham razão se o Rio de Janeiro fosse só a favela. Era muito feio mesmo. Mas quando levei de ônibus ao Rio, visitamos Copacabana, Avenida Atlântico, Pão de Açúcar, e o conceito daquelas pessoas que só conheciam a favela mudou consideravelmente. É bom conhecermos as partes boas das pessoas, com o critério com que julgados sereis julgados, é o verso 2. Você conhece a resposta do eco? Vocês conhecem, né? O menino correu à casa e disse, mamãe, a Maria e eu estávamos brincando, e um menino começou a nos insultar. Perguntou-lhe sua mãe, como foi, meu filho? Gritei, e o menino gritou, Respondi, quem é você? E ele respondeu, quem é você? Gritei, como se chama? Ele gritou, como se chama? Irritado, chamei ele para a briga. E ele só respondia com as mesmas palavras. Procurei por ele, mas não achei em nenhum lugar. A mãe disse, meu filho, foi o eco da tua própria voz. Se tivesse dito, gosto de você, ele teria respondido, gosto de você, meu filho. Depois de ficares crescido, lembra-te de que tudo que disseres aos outros, eles te responderão da mesma forma. Você está vivendo, ouvindo o seu eco, não é? O que você faz aos outros, isso vai voltar para você. É muito importante, irmão, queridos, que a gente sempre procura as coisas boas das pessoas e não levar afronta por afronta. Olha o que diz, a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Como é bom nós termos o autodomínio, né? Para podermos sempre extrair das pessoas o que ela tem de melhor. Então, abriu a Bíblia e leu, com o critério com que julgares, essa é a mãe com o filho, né? Serei julgado. Os empecilhos do relacionamento, argueiro e trave, está nos versos 3 e 5, passamos a ter uma nova relação quando nascemos de novo, tornamos-nos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. No relacionamento de uns aos outros existe um empecilho, uma barreira, né? Um obstáculo que atrapalha e interrompe o pecado do argueiro e trave, não é? Isso é muito interessante porque nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que entender que nós agora somos uma família. Luiz Antônio, bem-vindo, querido, Deus abençoe, a paz do Senhor. Deixa eu falar um pouco sobre argueiro, né? Argueiro, este é um pequeno fragmento, qualquer uma insignificante lasca, que pode causar irritação, ainda que pequeno. É uma figura que mostra pequenas falhas, pequenos pecados, que pode irritar ou atrapalhar o relacionamento dos cristãos. Está lá em 1 João 5,16. 2. Trave. Olha, argueiro para trave. Trave são vigas ou colunas sobre as quais uma casa era edificada. A trave mostra grandes pecados e falhas.
A existência desses pecados prejudica o relacionamento entre os irmãos. Mas o verdadeiro enfoque que Jesus dá não é na existência destes pecados, mas na forma como podemos retirá-los do nosso meio. Jesus, o meu tempo acabou. Amém? Irmãos, eu vou ter que parar, mas na próxima quinta-feira nós vamos continuar, tá bem? Na próxima quinta, nós vamos continuar esse estudo, porque ainda tem muita coisa para passar. Mas o que precisamos? Aqui nós estamos trabalhando já no último capítulo do Sermão do Monte, já estou no 7, né? E ainda tem muito material para vocês, amém? Mas vai ficar para a próxima quinta-feira. O que precisamos saber? Como lidar quando virmos a fraqueza de um irmão, a falha, ou até um pecado. A Bíblia diz, como é que ela diz? Se tu vir teu irmão pecar, repreende ele entre você e ele só. Raquel, querida, paz do Senhor, bem-vinda. Repreende ele entre você e ele só, você viu. Mas olha, se você viu, se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Não é? Se ele não te ouvir, leva outro. Veja como temos que trabalhar. Às vezes uma pessoa pensa, imagina, ouve alguma coisa de alguém, começa a espalhar para todo mundo. E depois ela vai descobrir que foi um equívoco. E agora, como consertar? Não é? Daí a necessidade de sermos prudentes, não é? Ter o espírito de ajudar, de auxiliar. Porque a nossa vitória é ganharmos alguém. E na próxima quinta-feira eu vou continuar e trazer muita coisa ainda para você na questão do julgamento. Não julgueis, porque da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Amém? Porque nós estamos nos preparando para ir para um lugar que é chamado Monte Santo. E a irmã Márcia agora vai louvar, e nós vamos encerrar exatamente agora com esse louvor. Amém, queridos? Então vamos ouvir a irmã Márcia, que vai cantar Monte Santo. Raquel, prepara o coração, hein? Que você vai ouvir a vozinha da nossa saudosa irmã Osana, que faz o contracanto com a nossa irmã Márcia, tá bom? Então, mas vamos agradecer a Deus pela vida daquela santa do Senhor, que está agora morando com o Senhor, não é? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Não é isso? A irmã Márcia vai cantar e você prepara o coraçãozinho aí. Raquel é a filha mais velha da irmã saudosa, nossa irmã Osana, irmã da irmã Márcia, está aí. Um abraço, querida. Prazer enorme tê-la conosco. Vem, Márcia. Agora é sua vez. Boa noite, na paz do Senhor. Estou feliz de estar mais uma noite louvando e engrandecendo o Senhor com vocês. Aqui estamos em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Monte Santo. Cantem se souberem. Ao contemplarmos o Monte Sião, onde paz e justiça haverá, o Cordeiro Imaculado ali também estará, os remidos ali cantarão, hinos de glória ao Senhor, felizes ali ficarão. Noite ali não haverá, nem tristezas, queixumes, nem dor.
Monte Santo, tristeza, dor, morte, caixão, enterro, coisas ruins que a gente convive, isso tudo vai ficar no esquecimento. E olha a palavra, hein? Que o Senhor diz, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não é? Esse mundo, como disse alguém, é um vale de lágrimas, não é brincadeira. Quantos mortos de ontem para hoje, meu Deus, não é? E nós também estamos aí participando, infelizmente, não é, queridos? Estou despedindo de vocês, que Deus abençoe todos grandemente, pastor Givaldo, a paz do Senhor, os que eu não citei o nome, mas o Senhor veio, conhece, amém, queridos? E a vocês que estão assistindo essa mensagem amanhã, Raquel Copre, glória a Deus, é isso, querida. E a nossa irmã, a Osana, estava lá no contracanto, no coro, né? Deu para você perceber, né? Sua mãezinha, né? Continua glorificando a Deus na gravação. Agora ela glorifica a Deus lá na eternidade, né? Marcele, José, Esté, um abraço, querida. Nossa família querida, né? Estão aí. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, nós estamos já encerrando, não é? Quero dizer a vocês que à meia-noite nós temos, né, o clamor da meia-noite, 15 para meia-noite, o pastor Elci Santana está aí com esse lindo trabalho, graças a Deus. Pela manhã, às 6 horas, amanhã, com certeza, pastor Wesley, hoje teve um problema técnico, mas amanhã não vai ter, né? Com certeza, amanhã o pastor Wesley estará com o clamor da primeira hora. Não é isso? Ao meio-dia, nós temos o clamor do meio-dia, amém? Estamos ativos, a igreja não parou, nem vai parar. Amém? Primeiro, que a igreja não é o templo é onde a igreja se reúne, né, para congressamento, se abraçar, que nós nem estamos podendo, né? Eu vou à igreja quando podia, agora os templos estão fechados e vão ficar, né? Pelo menos até segunda-feira, nós estamos naquela fase emergencial e o governador deve falar alguma coisa. Mas alguém já disse que possivelmente vai se estender por mais um período, pelo menos de 15 dias. Não sei, eu estou me antecipando, mas vamos orar pelos nossos governantes. O momento está muito sério, muito difícil, não é? E vamos buscar de Deus a força e, sobretudo, a resposta de Deus para que Deus pare essa pandemia, queridos, para nós podermos desfrutar da nossa comunhão, da nossa confraternização, que não há nada como poder estar junto com os irmãos, abraçar, muscular, não é verdade? Mas agora vai ter que esperar, né? Veio esse vento e nós estamos aí sujeitos a isso, amém, queridos? Então, o pastor Gênesis agora só volta com vocês no próximo domingo, às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica. E à noite nós temos uma palavra, estou preparando aqui uma palavra, eu não, Deus, né? Mas Ele está me dirigindo para uma palavra que eu agora não vou falar. Vai ser uma surpresa, mas eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Também a nossa escola, né? Primeiro espaço da igreja primitiva. Não esqueça, domingo às 9 horas da manhã nós estaremos aqui com a nossa escola e todos são convidados. Amém? Deus abençoe a todos. E agora vou encerrar, não é? Que Deus console irmã Rosângela Almeida, toda a família do nosso saudoso pastor Jaime Queiroz, não é? Que as mãos do Pai estejam sobre todos, sobre a igreja também lá, né? Ceilândia Sul, né? Que com certeza o pastor Rogério também estão todos, né, vivendo um momento de dor por causa dessa passagem, né? Porque todos sempre se amam, graças a Deus por isso, né? E que assim seja o consolo de Deus sobre todos que têm perdido seus entes queridos. Amém, queridos? Então Deus abençoe, Deus vos guarde e vos livre do mal. Vamos fazer uma oração e depois, com a bênção apostólica, eu dou para vocês até domingo, às 9 horas da manhã. Já passei 12 minutinhos, mas foi muito bem passado. Amém? Obrigado, Pai Celeste, pelo privilégio de falar com o teu povo. Abençoa o teu povo grandemente, Senhor. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre eles, guardando, livrando do mal, o consolo para a família do pastor, saudoso pastor Jaime Queiroz. Pai, Senhor, abençoa, consola todos eles e todos mais que têm perdido seus entes queridos também. Nós entregamos nas tuas mãos pedindo o teu consolo. Agora, Pai, nos livre deste mal. Nós sabemos que tu és poderoso para isso, mas também temos que fazer aquela oração de Jesus quando te pediu. E depois ele encerrou com aquela palavra: seja feita a tua vontade e não a nossa, eu vou dizer, não é, Pai? Mas dá-nos força e graça para isso, ó Senhor. Mas o nosso pedido é este:
para esse vírus letal que está tirando a vida de tantas pessoas, Pai. É a nossa oração, Senhor. Não olha para os ímpios que não creem em Ti, mas olha para a Tua igreja, que precisa serem abertas para Te cultuarem e Te adorarem, Pai. Contudo, nós sabemos que o Senhor está trabalhando e há um propósito de Deus para cada coisa. Então, Pai, dá-nos forças para passarmos por este vento e sairmos do outro lado Te glorificando. Agora abençoe os Teus filhos que estão comigo nesta live, aqueles que estarão amanhã na gravação dela, também participando deste culto, Pai, que sejam abençoados. Assim nós oramos pedindo a cura para os enfermos, o socorro para o aflito, e que o ansioso possa confiar em Ti e deixar a ansiedade de lado, porque a ansiedade não resolve nada na vida de ninguém, só traz perturbação. Já a confiança e a fé renova as forças para o caminhar e suportar as provas. Então oramos assim, entregando em Tuas mãos, Te pedindo esta vitória, Pai. Oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre do mal. Amém.